Olá! Muita gente acha que treinar uma rede neural é só uma questão de apertar o play e esperar a mágica acontecer. Mas a real é que o processo é muito mais uma arte do que uma ciência exata, sabe? É cheio de pequenas escolhas, de nuances que fazem toda a diferença. E isso leva a gente para uma pergunta-chave, né? O que é que diferencia um modelo de IA que funciona de outro que simplesmente não vai para frente? E olha, a resposta não é só sobre ter o maior modelo ou a arquitetura mais complexa do mundo. O segredo, o verdadeiro pulo do gato, está no como o modelo é treinado. Não é só seguir uma receita, é um processo empírico, na base da tentativa e erro, onde a gente precisa equilibrar uma série de verificações bem metódicas com aquela intuição, aquele feeling que só a experiência dá para sacar quando algo está meio esquisito. Bom, então como funciona esse ciclo de treinamento? É bem direto. No passo 1, a gente pega um pedacinho dos dados. No passo 2, a gente faz o que se chama de forward pass. A rede dá os palpites dela e a gente calcula o quão errada ela foi. Essa é a tal da perda. Aí no passo 3 vem a mágica do backpropagation, que é basicamente descobrir a culpa de cada peso nesse erro. E por último, no passo 4, a gente usa essa informação para dar um peteleco nos pesos, ajustando eles na direção certa. E esse ciclo, ele se repete milhares, às vezes milhões de vezes. Então vamos começar pelo começo, né? Antes mesmo de ligar a máquina, tem umas escolhas fundamentais que a gente precisa fazer na hora de configurar a rede. E uma das primeiras decisões é a função de ativação. Antigamente, a queridinha era a sigmoide, mas ela tinha uns problemas sérios. Quando os valores ficavam muito altos ou muito baixos, o gradiente ia para zero e basicamente matava o aprendizado. Fora que, por não ser centrada em zero, ela fazia os pesos se atualizarem num zigue-zague super ineficiente. E é aí que entra a ReLU, a solução moderna. Ela é rápida, não satura para valores positivos e faz o treinamento convergir bem mais rápido. Mas nem tudo são flores. A ReLU tem seu próprio calcanhar de Aquiles, o problema da ReLU moribunda. Imagina que por puro azar, um neurônio começa a receber só sinais negativos. Ele simplesmente para de funcionar. O gradiente dele vira zero, para sempre, e ele nunca mais aprende nada. É como um funcionário fantasma na rede. Tá lá, mas não faz mais nada. Certo, escolhemos nossa função de ativação. E agora? A gente precisa definir os valores iniciais dos pesos da rede. Parece um mero detalhe, mas é aqui que muita coisa pode dar errado. A primeira armadilha é começar com pesos pequenos demais. Pensa num jogo de telefone sem fio. O sinal vai passando de camada em camada e vai ficando cada vez mais fraco, até virar um sussurro. Na hora de voltar para corrigir o erro, o sinal do gradiente já sumiu. A rede basicamente fica surda e não consegue mais aprender. E do outro lado da moeda, tem a armadilha oposta, pesos grandes demais. Se antes o sinal era um sussurro, agora é um grito ensurdecedor. Os neurônios são empurrados para os seus limites, para um estado de saturação em que eles não conseguem mais variar a resposta. E adivinha? Nessas regiões, o gradiente também é zero. O resultado final é o mesmo, paralisia total do aprendizado. Então, como é que a gente acha um meio termo? A solução veio com umas técnicas bem inteligentes, como a inicialização de Xavier e de Rê. A ideia é genial de tão simples. A gente calibra os pesos iniciais, levando em conta o tamanho da camada. É como ajustar o volume do som para não ficar nem baixo demais, nem alto demais. Isso garante que o sinal flua de um jeito saudável pela rede inteira, desde o comecinho. Ok, a arquitetura da rede está mais ou menos encaminhada. Agora a gente precisa falar do combustível dela, os dados. O jeito que a gente prepara esses dados é absolutamente fundamental. Olha só um passo que parece bobo, mas que faz uma diferença gigantesca. Centralizar os dados. Basicamente, a gente subtrai a média de todo mundo para que ela vire zero. Lembra daquele problema de atualização em zigue-zague da sigmoide? Pois é, fazer isso com os dados de entrada já resolve essa dor de cabeça na primeira camada e o aprendizado fica muito mais direto. Beleza, isso resolve o problema na porta de entrada da rede. Mas e lá dentro, nas dezenas, centenas de camadas seguintes? O sinal pode virar uma bagunça completa. A solução para isso foi uma ideia tão direta, tão ousada, que a melhor forma de descrever é com a frase dos próprios criadores da técnica. E essa ideia se chama Batch Normalization. É assim que funciona. Para cada pequeno lote de dados, a camada olha para as ativações que ela mesma acabou de gerar e calcula a média e a variância. Depois, ela usa esses números para normalizar as próprias ativações, forçando tudo a ter média 0 e variância 1. E aí vem o truque final. Ela aprende dois parâmetros, gama e beta,
para poder escalar e deslocar essa distribuição. Isso dá flexibilidade para a rede. É como colocar um regulador de voltagem em cada camada, deixando todo o treinamento muito mais estável. Com tudo preparado, a gente entra na fase mais dinâmica. É hora de pilotar o processo de aprendizagem. E isso significa monitorar e ajustar o tempo todo. De todos os botões que a gente pode girar, tem um que é, de longe, o mais crítico de todos: a taxa de aprendizado. É o clássico problema da caixinhos dourados. Se for baixa demais, o progresso é uma lesma. Se for alta demais, o treinamento fica todo maluco e a perda pode até explodir e virar Nora number. Achar a taxa na medida certa é a chave do sucesso. E antes de apertar o play e deixar o computador rodando por dias, é essencial fazer umas verificações de sanidade, um check-up rápido. A perda inicial faz sentido? Isso mostra se a inicialização funcionou. Se a gente adiciona a regularização, a perda aumenta? Isso testa se a regularização está sendo aplicada. E o teste de fogo? O modelo consegue decorar um pedacinho minúsculo dos dados? Porque se ele não consegue mensurar o erro em poucas amostras, não tem chance dele aprender os padrões do dataset inteiro. Certo, mas como a gente acha os melhores hiperparâmetros? A primeira ideia que vem à cabeça é a busca em grade, ou grid search. Parece lógico, mas na prática é uma cilada, porque desperdiça muito tempo com parâmetros que talvez nem sejam tão importantes. A busca aleatória, ou random search, é muito mais esperta. Ao sortear valores, ela acaba explorando melhor as dimensões que realmente fazem a diferença. E a estratégia mais eficiente é ir do amplo para o fino. Primeiro, a gente faz uma busca aleatória bem rápida só para achar as regiões mais promissoras no mapa dos hiperparâmetros. Depois, a gente dá um zoom nessas regiões e faz uma busca mais longa e detalhada. É um processo iterativo que foca o poder computacional onde ele realmente importa. Ufa, foi bastante coisa, né? Mas calma, vamos juntar tudo num guia prático, uma colinha para o dia a dia. Juntando tudo, a gente tem um checklist poderoso. Comece com o ReLU. Centralize os dados subtraindo a média. Use inicialização Xavier ou RI. Coloque Batch Normalization em tudo. Para os hiperparâmetros, vá de busca aleatória, principalmente para a taxa de aprendizado. E claro, fique sempre de olho na diferença entre as métricas de treino e validação. É o melhor jeito de não cair na armadilha do overfitting. No fim das contas, a gente volta lá para o começo. Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Treinar redes neurais é um ofício, um trabalho quase artesanal. Exige, sim, seguir um processo científico, mas também exige desenvolver uma intuição para sentir como o modelo está se comportando e o que ele precisa para aprender melhor. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, uma reflexão final. Com tantos ajustes finos, tantas verificações e principalmente esse toque de intuição, de experiência, será que construir IA hoje em dia é uma ciência exata? Ou será que se parece mais com uma arte meio obscura?